Olá, tudo bem? É muito bom estar mais uma vez com vocês. É muito gostoso saber que nós estamos trabalhando, estamos dialogando. Hoje, por exemplo, aliás, essa semana, eu estava conversando com uma grande amiga e ela olhou para mim e falou: eu sou sua aluna no seu curso. Eu confesso que deu até um frio na barriga naquela hora em saber que muitos de vocês são pessoas bastante próximas e isso ao mesmo tempo me deixa muito feliz. Então, se eu estiver falando alguma besteira, pode puxar minha orelha pelo corredor sem nenhum problema, tá bom? Pois puxa bem de leve para não doer muito. Em todo caso, fica aqui meu grande abraço a todos os participantes, a todas as companheiras, a todos os companheiros que estão tirando esse tempo para poder aprimorar um pouquinho mais sobre projetos. Mas vamos trabalhar. Qual que é o nosso objetivo hoje? Na semana anterior, vocês lembram que nós discutimos bastante sobre leitura? Nós discutimos muito sobre leitura na semana passada, lemos alguns artigos, dialogamos sobre esse tema. Agora nós temos que entrar na escrita. Eu disse naquela ocasião que a leitura impacta na escrita. Então, como escrever? Como é que nós podemos escrever adequadamente um texto? O que tem que estar relacionado ao processo de escrita? Bom, não temos condições de aprofundar muito no campo da escrita aqui na nossa aula, tá? Até porque é por curto tempo, não tem condições de nós nos aprofundarmos de modo geral. Quem tem muita dificuldade na escrita pode mandar um e-mail, posso mandar algumas aulas, mas igual seria importante ter uma orientação um pouquinho mais forte, um acompanhamento um pouquinho melhor de algum outro profissional. Peça ajuda ao professor de língua portuguesa do seu campus e nós com certeza vamos poder trabalhar com isso. Mas aqui na nossa aula de hoje eu vou dar algumas dicas para que nós possamos aprofundar um pouquinho mais na leitura de um artigo ou de um escrito. Espera aí, só um minutinho, não estou entendendo, professor. Simples. Na nossa aula hoje, o que nós vamos fazer especificamente vai ser dialogar, compreender um pouquinho algumas técnicas, algumas dicas de como escrever, de como que nós podemos redigir lá no nosso projeto, lá no nosso artigo, no texto científico que nós vamos fazer. Nunca podemos esquecer o seguinte: um projeto, ele entra num contexto de textualidade que é científica, tá? Ou que é técnica, ou que está relacionado a um campo profissional, né? Mas nunca é uma linguagem coloquial. Aí entra a dificuldade. No ensino fundamental e no ensino médio, há um enfoque, e que é necessário, que é normal, a forma literária de escrever, a forma de escrever o contexto comum. Nós não temos muita ênfase na linguagem científica. A linguagem literária, a linguagem coloquial, ela admite frases mais longas, frases complexas e retóricas para passar imagens e sensações ao leitor. Bastante diferente da linguagem científica. Ao contrário, a linguagem científica ela deve ser clara. Ela deve ser objetiva, deve ser escrita preferencialmente, não que seja uma premissa, mas preferencialmente precisa ser escrita em ordem direta, com frases curtas. Por que isso? Porque isso facilita a compreensão do leitor. É importante que você lembre que nós temos no dia a dia 3 grandes a outros, tá? A linguagem é um campo muito vasto, pelo amor de Deus, se tiver algum professor de linguagem, não queira compreender que aqui eu estou fazendo uma generalização. Tudo bem? Nós temos aqui apenas uma pincelada, algo superficial sobre a linguagem. É importante que nós olhemos 3 grandes focos da linguagem. Pode ser uma linguagem coloquial, literária e científica. Na linguagem coloquial, você tem a coloquialidade do dia. Por exemplo, você me deu um trabalho, nem te conto. Esse nem te conto, as gírias, as formas como que nós contraímos as palavras, é da coloquialidade do dia a dia. É o falar comum. Isso é o falar relacionado ao cotidiano nosso. Isso é muito importante ser estudado e é estudado pela área da linguagem, mas não é essa a linguagem científica. Tudo bem? Outra forma que nós temos, uma linguagem literária. O que é a linguagem literária? Se eu começar a declamar de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meus pensamentos. Bom, o que nós temos aí? Eu fiz uma declamação de um poema, de um trechinho só de um poema, né? Isso é uma linguagem literária. Veja que a preocupação na linguagem literária é a beleza por meio da linguagem.
Por isso que a linguagem literária é vasta, em vários gêneros literários, conto, poesia, romance, porque o mais encantador da linguagem literária é justamente a linguagem na sua expressividade, como ela traz os sentimentos. Agora, no caso da linguagem científica, não. No caso da linguagem científica, nós temos uma expressividade maior. Tá? Nós temos, dentro desse contexto, uma objetividade, nós temos objeto de divulgação, de reflexão, né? Nós temos aqui uma possibilidade de fazer as análises, de fazer o estudo por meio de uma pesquisa. Então ela precisa ser mais clara, mais objetiva. Por quê? Porque a linguagem científica visa transmitir o conhecimento construído por meio de algo que é a pesquisa. Então, por isso que a linguagem científica ela tem algumas especificidades diferentes da linguagem usada no dia a dia e diferente da linguagem literária. Vamos em frente? Vamos seguir para nós compreendermos um pouquinho mais? Bom, o primeiro e mais importante que nós temos que observar é se nós estamos utilizando adequadamente as reflexões, se nós estamos utilizando adequadamente, né, o conhecimento científico. Tá? Para que nós possamos ter uma qualidade nessa escrita. Qual que é a qualidade essencial, então, da escrita? Simples, a correção. Primeiro que nós temos que observar o falar padrão, a linguagem padrão. O que é a linguagem padrão? Aquilo que nós chamamos de uso correto da língua. Tá? O contexto gramatical precisa ser bem observado. Se nós podemos utilizar no dia a dia algumas variações que são mais regionais, numa linguagem científica, num artigo científico, isso não é aceito. Nós precisamos utilizar dentro desse contexto o falar padrão. Tudo bem? É preciso que haja também a concisão, a síntese, a brevidade. Numa linguagem científica, por exemplo, um artigo, geralmente você tem que lá um número de páginas. Então você precisa tomar cuidado com isso. É preciso ser conciso, ter um poder grande de síntese, falar o que você quer em poucas palavras. Clareza, é preciso que haja transparência no que você diz, que seja claro para o seu leitor. Objetividade, é preciso que você vá direto ao ponto, sem muitas considerações que são de ordem pessoais, a não ser que seja um estudo que você esteja fazendo uma análise pessoal de um ponto. Outro fator, a impessoalidade, tá? Sem motivações pessoais. É muito importante que você não faça juízo de valor. Mesmo que eu não acredite, por exemplo, e não acredito na neutralidade plena da língua, eu não acredito na neutralidade do contexto linguístico, mas é importante que você seja o mais impessoal possível no texto, tá? Que é científico, porque ele precisa apresentar o que foi coletado, que foi construído por meio de um estudo. Tá, mas espera aí. É possível isso? Depende. Quando você vai trabalhar com um dado que seja altamente qualitativo, né, e que houve uma pesquisação ou uma pesquisa com participação direta do pesquisador, é um pouco mais complexo. O pesquisador ele se envolve mais com o estudo, inclusive ele pode fazer a apresentação aí na primeira pessoa, tá, porque ele participou do processo de construção daqueles dados. Agora, geralmente, se você vai trabalhar a partir de um ponto de vista mais positivista, né? Se você vai trabalhar com dados quantitativos ou mesmo com qual e quant, se você vai trabalhar com dados que buscam a exatidão, você precisa ser o mais impessoal possível. Precisão. É preciso ter exatidão no que você diz. É preciso que haja harmonia, que haja uma ordem, uma consonância no contexto. É preciso que você seja original. Peraí, Degmar, o que é ser original? É você ser singular. Você não pode copiar as ideias de outra pessoa, a forma de outra pessoa escrever. Inclusive, tem que tomar muito cuidado. Você copiar o que outro disse sem colocar os créditos é plágio. Por isso que quando você estiver redigindo, mesmo que seja o projeto, o artigo, você tem que tomar cuidado em fazer a citação de modo adequado. Senão, você vai estar plagiando outro autor. Isso é, inclusive, crime. Você precisa tomar cuidado com isso. É preciso que haja simplicidade também. Quando eu digo que é preciso ser impessoal, não significa que você vai falar de forma rebuscada. Você pode ser simples na sua linguagem, mas ser ao mesmo tempo objetivo e sincero no que você diz, ok? Quais são algumas orientações? Eu vou passar agora para vocês, então, passo a passo, algumas dicas, algumas orientações para como que nós podemos redigir um texto científico, tudo bem? São vários números que eu vou ir dizendo para vocês. Eu vou fazer passo a passo, número a número, para que vocês possam, olhando, vocês têm as telas que estão lá, nós não vamos mostrar nada aqui agora, mas vocês têm as telas lá na plataforma. Se você quiser, depois você vai lá e analisa isso.
Mas primeira coisa que é importante para que você possa redigir um bom texto científico. Antes de iniciar, organize um roteiro com as ideias e a ordem que as ideias serão apresentadas. Estabeleça um plano lógico para o texto. Espera aí, Degmar, não entendi. Simples. Se você quer redigir um bom texto, faça um bom projeto. Faça um bom plano do que você vai escrever. Na nossa próxima aula, eu vou mostrar exatamente o que é esse plano, como podemos trabalhar com isso. Mas lembre disso, é muito importante que você planeje adequadamente o que você vai escrever, mesmo um projeto. 2. Trabalhe com um dicionário e uma gramática ao seu lado. E não hesite em consultá-lo sempre que surgirem dúvidas. Por que isso? Simples. Ninguém tem um domínio pleno da gramática padrão. Uma outra pessoa até tem um conhecimento maior, mais ampliado. Mas é muito importante que você, se tem dúvida, tire as dúvidas. Eu tenho uma graduação em letras, mas isso não me impede de eu buscar palavras no dicionário. E olha que muitas e muitas vezes eu não lembro o significado exato de uma palavra, eu não lembro a forma exata de construir uma sentença. Então, por isso que é importante você vai lá, pega a gramática, olha, isso aqui é assim. Isso é muito importante para o seu contexto, para a sua escrita. Entre consultar e seguir em frente com a dúvida, consulte. É melhor você parar e consultar. 3. Escreva sempre na ordem direta. Sujeito, mais verbo, mais complemento. Tá? Ou seja, Degmar construiu o prédio. Tá? Por que isso é muito importante? Porque fica mais claro. Evite frases muito rebuscadas. Tá? Faça de uma forma mais direta, de uma forma mais simples. 4. Escreva sempre frases curtas e simples. Abuse dos pontos. Por que escreva frases curtas e simples? Ora, é muito importante que você se lembre que você está trabalhando com um ponto que é uma pesquisa que foi realizada, né? Isso no caso já do artigo. No caso do projeto, você vai estar apresentando um estudo, uma pesquisa, um projeto de extensão, outro projeto que você quer realizar, ok? Então, dentro desse contexto, faça frases curtas, mais diretas, objetivas. Isso impede que você cometa erros, impede que você fale algo que não ficou claro. E aí entra o 5º ponto. Prefira colocar ponto e iniciar uma nova frase a ficar usando muitas vírgulas. Uma frase repleta de vírgulas fica confusa. Tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem. Tem pessoas que conseguem fazer isso com uma clareza muito forte, né? Tem textos que você pega e você vê um parágrafo que é o texto, uma página inteira, um parágrafo e ficou bom. Agora, no dia a dia, isso é um pouco mais raro, pessoas conseguem escrever dessa forma. Então, evite, para que você possa não cometer erros, prefira as frases mais curtas, com pontuações, no lugar de longas vírgulas. Aí você evita estar cometendo um erro, tá bom? 6º ponto. Evite orações intercaladas, parênteses, travessões. Algumas revistas internacionais aceitam o uso de parênteses para reduzir o período, mas são só algumas revistas. De modo geral, não é muito agradável um texto com um monte de parênteses no decorrer do texto, com travessão no decorrer do texto. 7. Corte todas as palavras inúteis ou as que acrescentam pouco conteúdo. Faça uma leitura atenta e veja se essa palavra traz ou não traz significado. Se não trouxer significado, corta ela. 8. Evite as partículas de subordinação, tais como que, embora, onde, quando. Essas palavras alongam as frases de forma confusa, às vezes cansativa, tá? Então, use uma palavra por frase no máximo. Uma coisa muito cansativa é um monte de que no mesmo parágrafo. Fica cansativo. Você pega aquele texto e lê um que atrás do outro. Então, tenta cortar isso e tenta substituir, evitando o uso dessas palavras. 9. Use apenas os adjetivos e os advérbios extremamente necessários. Utilizar demais adjetivos é pedir para cometer erros ou é pedir para que as pessoas não compreendam exatamente o que você quer. Então, só use isso se for necessário. 10. Só use palavras precisas e específicas. Dentre elas, prefira as palavras mais simples, mais usuais e mais curtas. Não tente, vai por mim pessoal, não tente querer usar palavras rebuscadas que você não compreende exatamente o sentido. Use uma palavra mais simples, fica mais claro e fica muito mais elegante até mesmo.
11. Evite repetições. Procure não usar verbos, substantivos, aumentativos, diminutivos e superlativos mais de uma vez no mesmo parágrafo. Só use a repetição quando ela for muito necessária e quando for bem clara. Quando você usar a repetição, justamente intencionalmente, tá? Aí você usa a repetição. Se não, evite a repetição no texto. 12. Evite ecos. O que é eco? É você falar palavras que dão eco. Por exemplo, avaliação da produção, da condução, do João, né? Todo esse ão. Ou as cacofonias, né? Por exemplo, uma por cada tratamento. Uma por cada. Veja como que ficou estranho, né? Amo como ela, né? Uma mulher como ela. Quer dizer, fica estranho. Então evite essas construções da linguagem que não ficam claras. Principalmente porque o texto científico ele precisa ser mais claro. 13. Prefira frases afirmativas. Evite muito o uso das frases negativas. Prefira a frase que é afirmativa, a frase que é mais clara no decorrer do texto. 14. Frases escritas na voz passiva são muito utilizadas em relatórios, trabalhos acadêmicos e até mesmo trabalhos científicos, mas é importante que sejam evitadas. Tá? Por quê? Lá nas transparências, depois você pode olhar, tem alguns exemplos da importância de você evitar isso para não cometer alguns erros. 15. No texto científico, veja bem, no texto científico, evite o uso de regionalismos, de jargões, de modismos, do lugar comum, de abreviaturas sem a devida explicação, tá? Assim como evite palavras ou frases longas. Por que isso, professor? Simples. Você tem que lembrar que o seu projeto, às vezes o projeto é para aqui, para o instituto, mas o projeto pode ser um projeto para CAPES, por exemplo, um projeto de uma pós-graduação, né? Você vai se candidatar a uma pós-graduação. Ou o artigo que você mandou para uma revista. Você tem que lembrar que nem todo mundo conhece as expressões regionais de onde você está. Nós mesmos, às vezes, nos confundimos com alguma expressão regional. Então, por isso é muito importante que se você tiver que usar um regionalismo, né, porque às vezes acontece no texto que você vai conseguir expressar aqui com aquele regionalismo. Você até pode usar, mas use uma explicação do que você trouxe ali, para que fique claro para o seu leitor isso. Lembrando que isso é uma orientação para o texto científico. 16. Um parágrafo é uma unidade de pensamento. Sua primeira frase deve ser curta, enfática e preferencialmente conter a informação principal. As demais frases, os demais períodos devem corroborar com essa informação, contendo a apresentação, né, ampliando esse diálogo que houve. A última frase deve servir de ligação com o parágrafo seguinte. Pode conter uma ideia principal se essa for uma conclusão das informações apresentadas nos períodos anteriores. Peraí, mas eu não entendi muito bem esse negócio não. Simples. O parágrafo, ele precisa ser muito claro. Você precisa abrir o parágrafo com uma ideia clara que vai ser trabalhada nesse parágrafo, ou o inverso. Você pode começar fazendo os apontamentos e concluir com a ideia no último parágrafo. Concluir o parágrafo com a ideia na última frase do parágrafo, ok? Mas é muito importante também que um parágrafo tenha uma ligação com o outro. O parágrafo não pode ser visto de forma isolada, ele tem que estar ligado um com o outro. Tudo bem? 17. Os parágrafos devem interligar-se de forma lógica. Ao ler o texto, você tem que compreender essa sequência lógica do texto. 18. Um parágrafo só vai ficar bom após 5 leituras e correções. Espera aí, que número mágico? Não, vamos lá. Por que eu disse 5? Na primeira leitura, na primeira correção, você deve checar se está tudo em forma direta e modificar se necessário. Então, na primeira leitura, você dá uma olhada superficial e vê se está tudo ok e faz as modificações. Na segunda leitura, procure repetições, ecos, cacofonias, orações intercaladas e elimine tudo aquilo que você vê que está estranho. Na terceira leitura, corte todas as palavras necessárias. Elimine os adjetivos, os advérbios que forem possíveis ou que estiverem sobrando no texto. Na quarta leitura, procure erros de grafias, erro de digitação, erros gramaticais, né? Tais como erro de regência, erros de concordância. Na quinta leitura, cheque se as informações são corretas e se realmente está escrito o que você pretende escrever. Veja nessa quinta leitura se você está sendo claro o bastante, se você está sendo explícito na informação que você traz. Tudo bem? Lembre-se que textos longos e complexos, com frases retóricas, palavras incomuns, né, não demonstram erudismo.
Não demonstra que você sabe mais, demonstra apenas que você está sendo confuso, tá? Então, texto muito longo, com palavras muito rebuscadas, não é um bom sinal. Evite algumas coisas. Por exemplo, evite o que eu chamo de verborragia, tá? O que é isso? São palavreados em excessos, adornos, escritas rebuscadas, né, que são inadequadas ao estilo científico. Tudo bem? Evite também o que nós chamamos de tautologia. O que é isso? Dizer o mesmo duas vezes com palavras diferentes. Sabe quem fica repetindo a mesma coisa o tempo todo? Só mudou a palavra, mas está repetindo a mesma coisa. Assim como circunlóquio. O que é isso? Um conjunto de palavras que pode ser substituído com vantagem por uma só palavra. Sabe a pessoa que fala um monte de coisa que poderia ser trazido numa única palavra? Então evita isso, tá? Use uma palavra mais clara. Frase confusa, né? É muito importante que você evite. Quer ver um exemplo? Para aí só um pouquinho. Vamos lembrar um exemplo que nós temos aí dentro desse contexto. Para só um pouquinho, abra a mente e olha lá. Escuta o seguinte xiste. Ao saber que um sobrinho havia levado uma mordida, minha mulher perguntou: afinal, quem mordeu o Pedro? Quem mordeu o Pedro? E olha só a resposta. Foi a cachorra da namorada do João que é neurótica. Para aí. Como que é a frase? Foi a cachorra da namorada do João que é neurótica. A pergunta era, quem mordeu Pedro? A resposta, foi a cachorra da namorada do João que é neurótica. Você está entendendo? Afinal, quem mordeu o Pedro? Quem mordeu foi a cachorra, que é neurótica e pertence à namorada do João? Ou quem mordeu foi a cachorra, que pertence à namorada neurótica do João? Ou até mesmo a namorada do João, que além de ser uma cachorra, é neurótica. Veja como que muda todo sentido. É uma frase confusa. Frases confusas como essas não podem, não devem aparecer no texto. Tudo bem? Descreva com o nível adequado as especificidades. Por exemplo, em vez de você ficar só usando homens, né? No texto científico é importante que você coloque ou pessoas ou use homens e mulheres. Tá? No texto científico é muito importante isso. Especificar a faixa etária. Em vez de você ficar olhando com mais de 65 anos, coloque de 65 a 83 anos. Especifique a faixa etária dos participantes do seu estudo. E o gênero, cuidado. Gênero é algo cultural e deve ser usado quando você se referir a homens e mulheres. Quando você quiser se referir como sexo, por exemplo, macho ou fêmea, aí você vai trabalhando especificamente com sexo biológico, tá? Bom, nós vamos finalizar a nossa aula agora, mas para isso eu quero trazer um pensamento de um grande autor relacionado a um pouco do que nós discutimos hoje. Esse grande autor diz: não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. Quem disse isso foi Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia. Por que eu trouxe essas palavras? Simples. Nós todos, independente de se somos professores, se somos técnicos administrativos, né? Nós todos somos profissionais da educação. Enquanto profissionais da educação, é muito importante que nós desenvolvemos o tempo todo a pesquisa. Por isso que os nossos projetos, veja bem, aqui pode ser a pesquisa ou a extensão, tudo bem, pessoal? Mas eu uso sempre a pesquisa porque o ato de buscar o conhecimento, a extensão é o ato de levar o conhecimento para a sociedade, para o outro, para a comunidade, que também é muito importante. Mas no decorrer do nosso projeto, é muito importante que essas palavras de Freire estejam claras em nós. Nós pesquisamos, nós queremos encontrar o conhecimento para querer mudar o mundo e nos mudarmos também, para que nós possamos sermos pessoas melhores e contribuirmos para um mundo melhor. É isso que vai fazer com que nosso projeto seja um bom projeto. É a preocupação sincera em querer ajudar na construção do conhecimento. É a preocupação sincera em querer fazer com que o conhecimento seja pesquisado e seja difundido para a sociedade.
Por isso que hoje nós discutimos sobre escrever. Porque por meio de uma escrita mais simples, mais direta, mais objetiva, mais clara, nós possibilitamos que um grupo maior de leitores possam justamente compreender o que nós queremos dizer por meio das nossas palavras. Tudo bem? É isso que eu tinha a dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.